A paz, mulheres abençoadas. Como que vocês estão? Todas na bênção do Senhor, na graça, animadas, minhas irmãs, né? Começamos aí com esse louvor abençoado, né? Declarando, né, que o Senhor é aquele que move em nosso favor, né? Aquele que abre rios no meio do deserto, né? Que nos ajuda nos momentos de aflição. E com esse louvor aí nós estamos iniciando aí o nosso encontro de hoje, né? Que hoje nós chegamos aqui nesse ambiente onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor, mas tendo uma certeza de que o Espírito Santo do Senhor se faz presente em nosso meio. E aonde o Senhor está, onde a presença dele está, algo vai acontecer, né? Algo vai mover dentro de nós. Então, eu não sei como você chegou aqui nesse encontro hoje, mulher, mas tenha uma certeza. Você está no lugar certo e veio ouvir a pessoa certa nesta noite, que é a pessoa de Jesus. Então, tenha certeza que ele irá ministrar ao teu coração e aquilo que você nessa noite precisa, tenha certeza que o Senhor virá de encontro ao teu coração. Amém? Com muita alegria, né? Que nós começamos aqui esse nosso encontro de hoje. E eu tenho uma grande expectativa de que o Senhor nessa noite vai falar conosco de uma forma tremenda, né? Então, abra o teu coração, esse tempo que vamos passar aqui, que você se livre um pouquinho das distrações e que você conecte a tua mente, o teu coração no Senhor, para ouvir a voz do Senhor nesta hora. Amém? Vamos estar orando nesse momento, irmãs, né, apresentando ao Senhor, né, esse momento de encontro, né, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e deixar que o nosso coração esteja livre para ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Amém? Eu vou desligar a câmera aqui para a gente estar orando, irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, nesta hora, agradecer a Ti, Senhor. Ó Deus, porque, ó Deus, neste dia, Senhor, eu pude contemplar a Tua mão, Senhor, sobre a minha vida, a Tua provisão, o Teu cuidado, o Teu amor, Senhor, sendo derramado, Pai. Obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família. E eu tenho certeza, Senhor, que também tem cuidado de cada uma das minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Porque eu sei, Pai, que são filhas preciosas para o Senhor. E por isso, ó Deus, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado, Pai. Mas principalmente, Senhor, pela tua presença, que se renova, Senhor, a cada dia, que se renova, meu Deus querido, a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Nesta hora, Senhor, queremos lançar diante da tua presença, Senhor, todos os anseios do nosso coração, Senhor. Toda a nossa preocupação, toda a angústia, Senhor. Talvez aquele sentimento que nessa hora está oprimindo o nosso coração, Senhor. Mas nós queremos lançar, ó Deus, diante da tua presença, Senhor. E nesta hora, Pai, receber a tua paz, receber, ó Deus, o teu refrigério para a nossa alma, Senhor. Ó Deus, temos certeza, Pai, que o Senhor se faz presente nesse momento, nesse encontro. Eu tenho certeza que o Senhor vai nesta noite falar conosco mais uma vez através da tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, tenha total liberdade em nosso meio para nos conduzir através da tua palavra, para nos direcionar, para trazer ânimo aos nossos corações, Senhor. Usa, meu Deus querido, nesta noite, a vida da pastora Marilze, Senhor, que mais uma vez, Senhor, ela seja um instrumento de bênção sobre as nossas vidas, Pai. Flui, Senhor, através da graça e da unção do teu Espírito nesta hora, Pai, em nome de Jesus. A ti, Senhor, eu entrego este encontro e a vida de cada uma das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos chegando, né, minhas irmãs, aí no nosso 7º encontro, né, dessa série de mensagem, Mulheres Rendidas a Jesus, e já foram ministrados aqui vários temas, né, onde o Senhor
falou aos nossos corações, temas que ministraram, como diz, mais profundo, áreas que nós precisávamos trabalhar na nossa vida, algumas áreas que nós já vencemos e que, né, já podemos testemunhar do agir do Senhor nas nossas vidas. E nessa noite vamos aí para a nossa 7ª ministração desse encontro, né, com a nossa pastora Marilze, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, passo aí para a pastora nesse momento. Paz, mulheres abençoadas. A Tudo paz. bem com vocês? Irmãs, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, né? Estou muito agradecida ao Senhor, a oportunidade que Ele tem dado, né? A cada uma de nós. Espero que as irmãs estejam todas bem. Irmãs, não foi fácil trazer essa palavra de hoje. Foi luta, foi guerra, mas estamos aqui, irmãs, para a glória do Senhor. A gente sabe quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, irmãs, o inimigo se levanta, né? O inimigo se levanta e hoje mesmo eu tive passando, né, por umas dificuldades, mas aí orando ao Senhor a gente entende, né, irmãs, que o propósito dele é grande na nossa vida. E eu aprendi assim com a pastora Suelen, que quando a gente quer que Deus faça algo, né, no mundo natural, a gente tem que buscar primeiro pelo espiritual, né? E se a gente está buscando no espiritual, irmãs, então o inimigo, ele vê, né? Ele vê o mundo espiritual ali se movendo, então ele já se move também, né, irmãs? Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãs? Então hoje, irmãs, a palavra de hoje, né, está lá no livro. Você que tem a sua Bíblia aí, o seu caderninho de anotação, a gente vai ver sobre uma mulher que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 25, irmãs. Essa mulher, irmãs, vou confessar para as irmãs que é uma das minhas preferidas da Bíblia. Eu amo aprender com essa mulher. Essa mulher, ela tem umas qualidades, ela tem uns atributos que a gente vai ver nessa noite, irmãs, a qualidade dessa mulher. Uma delas é que ela é muito inteligente, ela é formosa, ela é uma mulher de atitude, ela age através do discernimento. Olha só, irmãs, tudo isso a gente vai ver hoje na palavra do Senhor e vai aprender, né? Ela é uma mulher humilde, ela é serva do Senhor, né? E ela é uma intercessora. Amém, irmãs? Então, hoje nós vamos ver sobre Abigail, né? Quem que não conhece a história de Abigail, né, irmãs? Eu confesso assim para as irmãs que em um momento muito difícil da minha vida, eu lembrei de Abigail. Eu passei por um momento, irmãs, eu creio que o Senhor, né? Até achei que ia ser hoje esse momento de eu dar o testemunho para as irmãs, mas o Senhor falou ainda não, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Que eu tenho certeza que o Senhor vai dar a oportunidade de eu passar esse testemunho, né? E a hora que eu estava passando por esse momento difícil, irmãs, eu me apeguei nessa palavra de Abigail, né? Eu falei, Senhor, eu quero ser como essa mulher, meu Deus. Me transforma, Senhor. Eu vi nela, assim, uma grande mulher de Deus. E vamos ali para o versículo 18, irmãs. Você que está com a sua Bíblia, diz assim: Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passado, e o pôs sobre os jumentos. Então, irmãs, aqui nessa passagem bíblica, né, a casa de Abigail estava sobre uma sentença de morte, irmãs. Como assim, pastor? Estava sobre uma sentença de morte, né? A Bíblia nos relata, irmãs, ali no versículo 1, né,
Eu não vou ler todo o texto, irmãs, porque é muito comprido, né? O texto é longo. Eu vou lendo assim por partes, mas a gente vai entender bem o que o Senhor quer falar conosco. A casa de Abigail estava, né, sobre uma sentença de morte, né? Quando o profeta Samuel morreu, né? Ali todo o povo, né, chorou, sentiu a morte do profeta, inclusive o rei Davi. O rei Davi era muito apegado com o profeta Samuel. Ele amava muito o profeta Samuel. E quando ele teve essa perda do profeta, né, que era um amigo dele, né, eles eram muito amigos ali, muito próximos. Esse tempo o rei Saul estava perseguindo Davi. Então ele já estava passando ali, né, por uns momentos difíceis. E quando o profeta Samuel morreu, né, ele sentiu muito a perda dele, né? E ele estava ali andando pelos desertos. Ele não tinha uma morada fixa. Ele estava fugindo do rei Saul. E aí quando ele soube que o marido de Abigail, o Nabal, estava tosquiando as ovelhas no Monte Carmelo. Aí quando era o tempo de tosquia, irmãs, era um momento de festa ali entre eles ali. Era um momento ali que ia vir, né, a provisão para a casa de Nabal, né, ali ele ia ganhar muito dinheiro com as tosquias. E era um tempo de dar festa, né? Era um momento de festa, de alegria. Aí Davi chamou 10 dos servos dele, né? E falou: vão à casa de Nabal e peça lá uns mantimentos, né? Para que nós possamos sobreviver nesse deserto, né? Chegue lá e fale, né? A paz esteja sobre essa casa. Então o rei Davi, irmãs, ele mandou palavras de bênção para a casa de Abigail, né? E do marido dela, Nabal. Abigail era uma serva do Senhor, temente ao Senhor, buscava ao Senhor, né? Mas o marido dela não. O marido dela, a palavra diz que o nome dele já diz, né? Nabal, né? Tolo, que significa tolo, né? Uma pessoa tola, uma pessoa que age por impulso, uma pessoa brava, uma pessoa estressada. Mas Abigail não. Abigail era uma serva do Senhor. E creio eu, irmãs, que era através da oração daquela mulher que sustentava aquela casa, né? Espiritualmente falando, né? Dando um pause aqui na palavra, irmãs. Quantas de nós, né? Quantas de nós, às vezes, nós nos vemos, ai meu Deus, aqui em casa é só eu que busco ao Senhor. Quantas vezes, né, irmãs? Eu mesmo já me peguei falando assim, Senhor, aqui em casa é só eu que vou na igreja, aqui em casa é só eu que oro, é só eu que jejuo, né? Mas aí o Senhor tem falado, ele fala assim: olha, eu escolhi você, né? Se sinta. Quantas vezes o Senhor falou para mim, irmãs? Eu sem discernimento, né? Hoje eu já entendo um pouco mais, irmãs. Mas eu não tinha discernimento, né? Eu falava, Senhor, né? Por que tudo eu, né? Fazia os questionamentos. Aí eu sabe o que o Senhor falava para mim, irmãs? Nossa, você foi a privilegiada dentro desse lar. Você foi a escolhida dentro desse lar para buscar o Senhor. E é através da tua vida, minha irmã, que os teus vão chegar na presença do Senhor. Então, você que se encontra, né, minhas irmãs, assim como Abigail, você que se encontra, talvez você fica pensando assim, mas meu Deus, só eu busco o Senhor nessa casa, né? Você tem que se sentir uma privilegiada. Por quê? Porque foi Ele que te escolheu. Não foi nós que escolhemos Ele. Ele é quem nos escolheu, né? E aí, Davi, né, já tinha sido ungido, mas ainda não era rei. Ele ainda estava ali aguardando, né, o tempo certo dele subir ao trono e governar. E aí ele falou para os jovens: vão lá, né, e diga paz esteja sobre esta casa, né? O Senhor seja contigo, homem próspero, né? Abençoou ali a casa de Nabal. E ele pediu ali uns mantimentos para eles passar.
Daí ele falou assim para os servos dele: cheguem lá e fale assim, ó, nós fiquemos tanto tempo ali, né, no monte ali, com os seus servos, ajudemos a cuidar das ovelhas. Não aconteceu nenhum mal para as ovelhas. Nós ajudemos, então agora, dá-nos aí o que tiver aí. Ele nem fez tanta exigência. Aí eles foram e falaram, né, como Davi tinha mandado falar. Mas chegando lá, Nabal, um coração ruim, um homem perverso, né, sem entendimento, sem sabedoria, ele falou: quem é Davi? Quem é esse Davi e quem é esse filho de Jessé? Não o conheço. E aquele tempo, irmãos, todos ouviram falar de Davi, né? Então, é porque ele não quis dar a mesma provisão. E aí os servos voltaram, com as mãos vazias, com as mãos abanando, e chegaram e falaram para Davi: ele não deu nada para nós. E ainda disse que não te conhecia e falou: quem é esse homem? Eu não conheço. Ah, mas Davi ficou furioso, irmãs. Davi ficou furioso, e como Davi era um homem de guerra, né, um valente, um homem de luta, de batalha, naquela hora ali ele já ficou ali nervoso e falou: ah, mas não vai ficar assim esse negócio. Né, ele falou: se arme aí, pegue as suas espadas, coloque ela na bainha, que nós vamos até a casa de Nabal. E até amanhã não vai sobrar ninguém vivo. Então Davi estava indo sobre a casa de Nabal. Mas lá dentro daquela casa tinha uma serva do Senhor. Aleluia, irmãs. Irmãs, não importa o decreto que está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Se você busca o Senhor, se você é temente a Deus, se você entregou a sua casa para o Senhor, se você entregou a sua vida para o Senhor, descanse o teu coração, que nenhum mal vai chegar na tua tenda, irmão. Nenhum mal. Porque o sangue do Senhor está sobre a tua casa e sobre a tua família. E aí ele se enfureceu, aí ele falou: ah, não, isso não vai ficar assim, né? A Bíblia diz que ele pegou consigo 400 homens de guerra, 400 homens de batalha, e ele foi em direção à casa de Nabal. E lembrando que Abigail não tinha visto nada disso ainda acontecer, né? Ela nem sabia que isso ainda, né, estava acontecendo. E aí, irmãs, estava indo aquele batalhão, aquele exército sobre a casa de Abigail. Aí veio um servo. Lá no verso 17, aí veio um servo de Abigail e falou assim: olha, pois agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, ou seja, contra o nosso senhor, né? Contra Nabal, contra o patrão e contra toda a sua casa. E ele é um filho de Belial. Então aqui já deu para ver que filho de Belial não era boa coisa, né, irmãos? Que não há quem possa falar. Então Nabal não tinha conversa com ele, mas Abigail tinha. Abigail, irmãs, ela era uma mulher assim que, quando chegava até um servo para falar com ela, ela dava atenção. Então, pense na humildade dessa mulher. Aí ela ouviu aquele servo dela, e aí ela se apressou, irmãs. E o que que nós tiramos de entendimento daqui, irmãs? Ela se apressou. Ela tomou uma atitude mediante, né, aquela situação que estava ali vindo sobre a casa dela. Irmãs, às vezes nós vemos, né, as coisas acontecer ao nosso redor, né? A gente só se questiona, a gente olha, a gente às vezes pensa assim: nossa, mas alguma coisa teria que ser feita. Sabe, irmãs, uma coisa que eu tenho aprendido com o Senhor é que quando você vê que tem algo para se fazer e ninguém está fazendo, o Senhor está mostrando para você fazer.
porque aquelas pessoas ainda não tiveram a visão que o Senhor deu para você. Então, ali ela viu que se ela ficasse parada, talvez se ela sentasse e falasse, oh, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Né? Ficasse ali só reclamando, não ia acontecer nada, irmãs. Mas como ela ouviu o que estava para acontecer na casa dela, ela depressa, a Bíblia diz que ela depressa, ela se apressou e ela já pegou ali os mantimentos necessários e ela falou: vamos. Glória a Deus. Pensa, irmãs, uma mulher de atitude. Pensa essa mulher guerreira. Oh, meu Deus, que mulher abençoada é essa, né, irmãs? Jesus. Que o Senhor levante mais Abigail nessa geração, irmãs. Amém, Jesus. Que o Senhor nos levante como Abigail, irmãs. Porque quando a gente vê o que tem que ser feito, a gente vai e faz debaixo da direção do Senhor, irmãs. Né? Eu tenho ouvido muitas coisas, né, assim, de pessoas falando assim, nossa, mas, né, eu quase não faço as coisas, mas já me falaram para mim mesmo, irmãs. E é uma palavra assim que eu discordo, né, mas respeito, né? Eu sou uma ótima observadora. Amém, né, irmãs? Mas assim, se o Senhor, né, tá te direcionando para ver aquilo que está faltando, às vezes dentro do seu lar, às vezes até dentro da igreja, irmãs, aonde a gente congrega, porque tem várias coisas a ser feito, né, dentro do ministério, né? Então, se o Senhor, ó, tá faltando aquilo ali no culto, né? Tá faltando isso aqui, olha, se a gente fizesse isso, ficaria legal. Nossa, mas ninguém tá vendo isso. Ó, tá faltando água para o pregador. Até uma simples água é o servir, irmãs. Ó, tá faltando água lá para o pastor, para a pastora. Eu já depressa, não precisa nem pedir para ninguém. Você viu que tá faltando, você vai lá e pega e serve. Isso é maravilhoso, irmãs, né? E já me falaram esses dias atrás, eu sou uma ótima observadora, mas essa mesma pessoa não faz nada, irmãs. Não move, que nem diz a minha mãe, uma palha para nada. Então, não adianta eu observar o que está vindo e não fazer nada. Ficar sentada, esperando, né, que caia as coisas sozinha. Não, irmãs. Depressa. Abigail depressa. Ela se levantou e ela falou: vamos. Vão, preparem as coisas ali e vamos. Vamos em direção da fúria que está vindo. E ali ela subiu, né, no jumento ali, e ela foi. E a Bíblia diz, irmãs, que quando ela foi, ela avistou Davi vindo. Quando Davi estava vindo, e lembrando que Davi estava furioso, ele estava indo para acabar com a casa de Nabal. E ele ia fazer isso. Só que lembrando, irmãs, uma coisa, o Senhor não mandou ele fazer isso. Ele não foi, né, debaixo da direção do Senhor. Davi não foi, ele foi debaixo da raiva dele, né, da ira que tomou conta do coração de Davi. Então, até Davi estava pecando naquela hora contra o Senhor, né? Porque o Senhor não mandou ele ir. Então, ele ia acabar com uma casa, irmãs, com uma família, com os servos, até criança. E aí Abigail foi e ela avistou, né? De longe ela avistou Davi vindo. E ela se apressou, irmãs. Ela desceu ali do jumento que ela estava, do jumentinho que ela estava, e ela foi, e olha lá o que diz lá no verso 23, irmãs. Vendo, pois, Abigail a Davi, ela se apressou, mais uma vez ela se apressou, e desceu do jumento e prostrou-se o seu rosto diante de Davi, e inclinou-se à terra. E lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu,
minha seja essa afronta, minha seja essa transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. Olha só, irmãs, o coração de Abigail. Abigail, ela tinha um coração, primeiramente, irmãs, voltada para o Senhor, né? E ela tinha um coração cheia de amor pelo próximo. Porque ali ela pensou não somente nela, mas em todos da sua casa. Irmãs, convenhamos, Nabal merecia que Abigail se colocasse ali entre Davi e ele? Merecer, não merecia, irmãs. E aí o Senhor falou muito forte comigo nessa palavra, irmãs. Abigail, ela tinha um coração tão cheio de Deus, que aqui ela revelou um dos atributos do Senhor, irmãs, que é o amor. Aí o Senhor falou, filha, Nabal, ele não merecia. Mas Abigail, ela entrou ali, né, como intercessora ali, para apaziguar a ira. Foi o que o Senhor Jesus fez por mim, irmãs. Foi o que o Senhor Jesus fez por você, né? Deus, ele tá virado com o pecado do povo. Aí ele mandou o filho para morrer por mim e para morrer por vocês. Nós merecia? Não, nós não merecia. Mas ele ali interviu, né, e pagou o preço. É a mesma coisa, irmãs, minha seja a afronta. Jesus não tinha pecado, irmãs. Eu tenho, ele não. Então ele ali, irmãs, ele ficou ali entre eu e Deus e pagou o preço por mim e por você. Mesma coisa Abigail fez. Então aqui eu vejo um dos atributos do Senhor, que é o amor. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Então ela falou: minha seja essa afronta, meu Senhor. Então ela tomou aquela afronta para ela, irmãs. Uma coisa que eu aprendo aqui nessa palavra, irmãs, nós que servimos ao Senhor, irmãs, dentro do nosso lar, da nossa casa, no nosso ministério, o ministério que o Senhor, né, deu nas nossas mãos, no nosso local de trabalho, nós temos que nos posicionar, irmãs. Nós temos que posicionar, buscar o Senhor, e o que quer que esteja acontecendo ao nosso redor, a gente já tem que começar a buscar o Senhor, irmãs. Como se a afronta fosse para mim. Peraí, mas eu não fiz nada para merecer isso. Abigail também não fez nada para merecer. Mas ela tomou aquela afronta para ela. Por quê? Porque ela era serva do Senhor. Né? Minha seja a afronta, ela falou para Davi. E ali ela começou a falar para Davi: olha, meu senhor, né? Não suje as suas mãos, não vale a pena. Não vale a pena sujar as suas mãos. Olha, o meu marido, ele é um homem que ele não tem entendimento. Ele nem sabe o que ele está fazendo, na verdade. Então, aceite, eu trouxe a provisão. Já está aqui. Então, ela já arrumou tudo, irmãs. E ela foi. Uma coisa muito interessante, irmãs, é que ela foi e ela sabe falar com Davi. Porque Davi está virado. E ela sabia que Davi está virado. Então, ela falou ali, mansa. Ela já não foi com duas pedras na mão, não, irmãs. Por quê? Porque Davi já estava vindo com a espada na mão. Aí ela foi com palavras brandas, com palavras que desviou o furor, né, de Davi. Né, em Provérbios diz, né, que a palavra branda, ela desvia o furor. E olha aí, irmãs. Eu recebi uma mensagem aqui. Irmãs, vocês estão me vendo? Não, pastora. Não? Não, acho que está desligada a câmera. Agora, e agora? Não, né? Não. Eu estou me vendo aqui, irmãs.
Eu estou me vendo aqui na câmera. Ah, então às vezes algum probleminha aqui, É aí, pastora. Aqui eu estou me vendo. Tá tá? ligado aqui. Então tá bom, para nós não tá aparecendo aqui, pelo menos para mim não tá. Não sei se para alguma irmã, mas não tem problema, pastora. Ah, é Fique que a obreira Luísa mandou mensagem aqui que está desligada a câmera. Mas para mim, eu estou vendo eu aqui. Ah, não sei o que que aconteceu, mas pode seguir, pastora, fique E tranquila. agora, pastora, eu estou me vendo aqui. Não tem problema, nós escutamos, Ai, fique tranquila. nossa, pastora. É algum problema aí, então, né? Não, não sei o que que é sendo, não tá aparecendinho aqui para nós. Não sei se aparece para alguma irmã. No comecinho do encontro dava para ver a pastora, mas aí Pois, depois desapareceu, tá só o áudio mesmo. pois é, pastora. Eu Não, vou ver aqui. mas fique tranquila, pode seguir, pastora. Nós, É. nós vamos te escutando, estamos aqui com você, Ai, pastora, que pena. Então tá bom, então. tá bom? Fique tranquila. Tá bom, então. Eu tô me vendo aqui. Então tá bom. Vamos seguindo, né, irmãs? Nós vamos hoje, vamos ouvindo a pastora. Olha, nossa, irmãs, que pena. Pois é, e eu bem faceira, me vendo aqui na câmera. Ai, mas tá bom então, irmãs. Então, como a gente estava falando aqui, irmãs, que ela começou a falar para Davi, né? Não suja suas mãos, né? Com ele, porque ele nem sabe o que ele está fazendo, né? Ele nem sabe o que ele andou falando. Então, ali ela foi apaziguando, né? A Bíblia diz que a palavra branda, ela desvia o furor. E aqui deu para a gente ver bem, irmãs, que isso de fato e de verdade é o que acontece, irmãs. Quantas das vezes, né, minhas irmãs, nós, né, às vezes a gente não pensa direito, né, para tomar uma decisão, né, uma atitude. E a Bíblia, né, nos ensina que nós não devemos tomar decisão e atitudes, né, de cabeça quente. Não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude com a sua cabeça quente, irmãs. Vai, toma um banho, relaxa, né? Fica ali orando, fica ali pedindo direcionamento para o Senhor, né? Acalma o coração antes de tomar qualquer decisão e qualquer atitude. Porque às vezes no calor da emoção a gente toma uma atitude errada, né? E ali ela veio falando para Davi, né? Falando assim, ó, Deus tem guardado, né, o Senhor, os seus homens, e ele tem levantado o Senhor como rei de Israel. Ali ela lembrou Davi, né, da unção que o Senhor derramou sobre ele, irmãs. E ali ela foi apaziguando, ela foi falando com calma, e o coração de Davi ali já foi, né, ali amenizando aquela ira, e ele foi ficando calmo, e ele foi conseguindo ver, né, o que estava ali na frente dele, né? E ali no 32, ali no versículo 32, irmãs, diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu, que hoje me estorvasse de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Então, ali, irmãs, né, ali com a intercessão de Abigail ali, Davi conseguiu ver a loucura que ele estava prestes a fazer, irmãs, né? Quantas vezes, irmãs, dentro da nossa casa, né? Às vezes você vê ali o seu marido, ali os seus filhos, né? Indo por um caminho, uma direção que não agrada ao Senhor. E aí eu pergunto para vocês, irmãs, vocês vão deixar eles cometer essa loucura, digamos assim?
ou você vai ali intervir, né, e falar assim, ó, né, você não está indo por um bom caminho, né? Pense melhor no que você está fazendo, reveja as suas atitudes, veja aí o que você está fazendo, qual direção você está tomando, porque essa direção aí não agrada ao Senhor, né? Esse é o papel da mulher sábia, irmãs. A mulher edificadora, a mulher auxiliadora. Eu costumo dizer assim, irmãs, que a mulher, ela é o pilar da casa. O homem é o cabeça, mas a mulher ali é o pilar. É ali, ela tem que dar a direção para o homem. Ela tem que é auxiliadora, ela tem que auxiliar ele. Muitas das vezes o homem está ali, né? Ainda mais os que não servem ao Senhor, não têm discernimento, irmãs. Eles não têm discernimento. Porque o homem natural, né? Paulo falou, né, nas cartas de Paulo, né, 1 Coríntios, se eu não me engano, o homem natural, ele compreende as coisas natural. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Mesma coisa, a mulher, irmãs. A mulher natural, é natural ela tomar atitudes erradas, né? Ali no calor da emoção, ela já, que nem tem um ditado popular que diz assim, ela enfia os pés pelas mãos, né? Mas a mulher espiritual não. A mulher espiritual, ela já vê o perigo de longe já. Então ela tem ali que tomar, né, o posicionamento e orientar, né, ali o seu marido, os seus filhos, né? É maravilhoso, irmãos, a gente saber, né, que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, irmãos. E a gente olhando para essa palavra, fala, meu Deus, né, que o Senhor nos torne cada vez mais servas do Senhor. Que o Senhor, né, levante cada vez mais mulheres sábias. Porque quantas mulheres, irmãs, até mesmo pedem conselho, assim, e você pode pensar assim, nossa, mas isso é fácil de resolver. É fácil para você que tem o discernimento, né, irmãs? É fácil para nós que já temos discernimento. Mas e aquelas que estão chegando agora no Evangelho, irmãs? Elas vão te procurar. Elas vão procurar você, elas vão procurar um conselho seu, né? E talvez para mim, talvez para você, você já discerniu ali, né? Você já mapeou ali o que tem que ser feito, mas ela ainda não viu, mas você já viu. Aí você vai orientar ela. E você pensa assim, nossa, mas o casal tá brigando por isso? Tão pequenininho o negocinho ali, mas eles estão discutindo por isso, mas isso é facinho de resolver. Olha só o discernimento que o Senhor já te deu. Aí você vai fazer igual a Abigail. Você vai passar para aquele que ainda não está com o discernimento. Amém, irmãs? E aí ele falou: Bendito é o Senhor que enviou você, né? Ai, glória a Deus, que enviou você, irmãs. Se posicione, irmãs, que o Senhor tem grandes coisas na sua mão, irmãs. Você vai ser enviada, irmãs, como provisão do Senhor. Você vai ser enviada para você ali ajudar a salvar uma casa, uma família, um ministério, irmãs. Porque Deus vai levantar, eu creio que Ele já tem levantado mulheres de visão. Mulheres que estão ali servindo ao Senhor. E o Senhor tem mandado, vai e fale, né? Vai e faça. E hoje tem mulheres que estão dando ouvidos à voz do Senhor. E o Senhor está levantando. O Senhor está levantando, irmãs, ministério e vai levantar cada vez mais. Porque essas mulheres fortes, essas mulheres guerreiras, elas estão se posicionando para salvar a sua casa. Amém, irmãs? E aí ele falou assim: volte em paz. Pode voltar em paz para a sua casa. Que hoje teve salvação, né, para sua casa e teve salvação para mim também. Ali Davi reconheceu que ele ia fazer uma loucura, irmãs. E aí ela falou: "Ah, Senhor, né? Quando o Senhor, né, for rei de Israel, né, lembre-se da minha casa,
lembre-se da minha família, né? Tipo assim, a hora que nós precisar, né, ali de uma intervenção, o Senhor sempre lembra de nós. Aí, irmãs, né, ela voltou para casa e a Bíblia diz, irmãs, que lá no 37, vamos ler lá no 37, sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ele ficou como pedra. Então, quando Abigail voltou para casa, irmãs, Nabal ainda estava dando a festa. E Nabal estava, né, tomado de vinho ali. E a Bíblia diz que ela não falou nada para ele naquele momento. Por quê? Porque ele estava, né, ali alcoolizado, cheio de vinho. Aí ela esperou amanhecer, né, amanheceu o dia. Daí no outro dia ela foi e falou para ele. Olha só o que eu aprendo aqui, irmãs. Muitas das vezes, irmãs, a gente, né, por uma empolgação ali, né, quem nunca, né? Quem nunca fez isso? Meu Deus, irmãs, eu fiz quantas vezes, irmãs? Eu já fiz isso por uma empolgação. Ai, eu vou correndo contar. E não era para contar naquele momento, né, irmãs? Eu vou correndo, já vou contar e pronto, já falei. Daí depois, meu Deus, não podia ter falado nesse momento. Ainda não era a hora, né? E aí ela foi e ela não falou nada, ela segurou, né, aquilo para ela. No outro dia, ele estando são, né? Ela foi e deu a entender tudo o que estava acontecendo. E aí ele ficou como pedra. Tão grande foi o susto de Nabal. E ali eu creio, irmãs, ali naquela hora eu creio que ali o Senhor mostrou a grande mulher que ele tinha na mão e ele não estava percebendo. E ele não estava vendo. Ali ele mostrou, o Senhor mostrou para Nabal: olha só, a tua mulher salvou a tua casa, né? Ela salvou você, ela salvou ali os servos, os empregados, ela salvou. E ali tão grande foi aquela notícia para o marido de Abigail que ele ficou duro como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Irmãs, essa palavra aqui ela é muito forte, porque não precisou, irmãs, Davi fazer a justiça com as suas próprias mãos, não, né? O próprio Senhor fez a justiça. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, né, irmãs? Minha é a vingança. Né? Quantas das vezes, né, irmãs, a gente é caluniada, nós somos defamada, falam mal de nós, não gostam de nós, né, do nosso jeito, da nossa maneira de viver. Mas a Bíblia diz que nós temos que ficar bem quietinhas, bem quietinha, vivendo ali a nossa vida, né, ali com o Senhor, e deixar ali tudo nas mãos do Senhor. Se tiver que fazer alguma coisa, irmãs, o próprio Deus vai fazer por nós. Não precisa nós fazer nada. Não precisa nós ir lá e bater de frente, e xingar, e revidar. Não, irmãs. Por quê? Porque nós temos um Deus todo-poderoso, irmãs. Nós temos um Deus que fala assim: minha é a vingança. Né? Minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Então aqui eu vejo assim a mão do Senhor entrando em favor de Abigail, né? E ali diz, irmãs, que o próprio Deus, o próprio Senhor feriu a Nabal. E ali, irmãs, para nós encerrar aqui esse estudo de hoje, irmãs, ali no 41, né, quando os servos de Davi foram correndo contar ali para Davi que Abigail ela ficou desamparada agora, né? Ela tá viúva.
né? Naquela época, né, irmãs, a gente sabe que a mulher viúva, ela era desamparada, né? Que ali ela tinha que ser ajudada, né? As pessoas tinham que ajudar ela, ali os servos de Deus tinham que ajudar ela. E aí eles chegaram e falaram, né, para o rei Davi, né, que Nabal tinha morrido. E aí o que que aconteceu? Ele falou: "Ah, mas eu vou cuidar de Abigail. Eu quero essa mulher do meu lado. Uma mulher sábia dessa eu não posso perder." Então, Davi ficou com a bênção, que era Abigail. E ali no 41, irmãs, para a gente encerrar, então ela se levantou e se inclinou com o rosto por terra e disse: "Eis aqui a tua serva. A tua serva servirá de criada para lavar os pés do criado do meu senhor." Olha só, irmãs, a humildade dessa mulher. Ela se inclinou ali diante de Davi e agora ela se inclinou diante dos servos de Davi. E ela disse: eu vou com vocês. Eu vou, mas não para ser assim a primeira dama. Não, eu vou para ser serva. Olha só, irmãs, que maravilha. Eu vou para ser serva. E eu vou servir para lavar os pés dos criados do meu senhor. Então, o que que Abigail tinha no coração, irmãs? Que é o desejo de todas nós mulheres, irmãs, é servir. Servir, irmãs. Quem daqueles que quer ser o maior no reino de Deus é aquele que é o menorzinho aqui na terra, irmãs. Aquele que veio para servir. Então, irmãs, eu espero que essa palavra falou com vocês, assim como ela falou comigo, né? Que nós possamos, irmãs, nos posicionar perante os levantes que vêm acontecendo, irmãs. Se você vê algo que está, né, vindo em direção à sua casa, se posicione, irmãs. Se posicione, toma um posicionamento, irmãs. Se você vê algo que está ali precisando ser feito no seu ministério, se posicione, irmãs. É o Senhor, né, falando assim para você, ó, faça aí alguma coisa. Faça aí que vai melhorar, vai ficar legal, né? Aí almas, né, vão se voltar mais para o Senhor, tenha visão, tenha discernimento, tenha atitude. Mas, né, seja sempre humilde. Seja humilde. Não queira ser maior que os outros, né? Seja ali sempre humilde, sempre serva, sempre eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra a sua vontade na minha vida, né, irmãs? Então, que nós tomamos cada dia mais o posicionamento, irmãs, tão necessário para a nossa vida e para o propósito que o Senhor nos chamou. Amém, irmãs? Vou orar aqui, pastora, tá bom? Vou fazer uma oração aqui para que o Senhor, né, continue nos fortalecendo, para que o Senhor continue nos capacitando como ele tem feito. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, meu Deus, nesse momento, Pai. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, esteja tocando, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, Senhor, que estão, meu Deus, participando desse encontro, meu Deus, nesse momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Que o teu nome seja engrandecido na terra, meu Deus. Que o Senhor levante cada vez mais, Senhor, servas, meu Deus. Que o Senhor levante cada vez mais, Senhor, essas intercessoras, meu Deus, que o Senhor tem levantado, Pai. E que o Senhor sustente cada uma delas, Senhor, com a destra da tua justiça, como diz na tua palavra, Senhor. Meu Deus, vai tocando, meu Pai, sobre as nossas vidas, Pai. E aquela, meu Deus, que se encontra, meu Deus, desanimada,
aquela que se encontra fraca na fé, Senhor. Talvez aquela, meu Deus, que até está pensando em parar, em desistir. Que o Senhor levante ela nesse momento, Pai. Toma ela, meu Deus, pela mão, Senhor. Coloca ela de pé, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí onde você está, minha irmã, receba força. Receba o poder do céu. Receba o poder do alto que desce sobre a sua vida nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, proteja a nossa vida, Senhor. Proteja a nossa casa, Pai. Proteja a nossa família, Senhor. Guarda o nosso lar, Pai. Guarda os nossos entes queridos, Senhor. Guarda as pastoras, meu Deus, desse grupo, Senhor, as missionárias. Guarda as tuas obreiras, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. É assim que eu oro, meu Pai. E desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe minhas irmãs. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Que palavra essa noite, né, irmãs? Glória a Deus. Deus falou muito hoje, né, nos nossos corações aí. E eu sei que, né, o Senhor está nos ensinando para que a gente se levante para ensinar outras mulheres, né? Uma palavra que eu ministrei no domingo, né? Sobre Ezequiel 47, né? Que o Senhor vai nos fazer mergulhar em águas mais profundas para que a gente sirva de alimento e sirva de remédio, né? Aí nessa noite o Senhor vem novamente aí falando através da palavra, né? Está chamando essas mulheres corajosas, né? Que estejam se posicionando em seus lares e que estejam se posicionando em favor de outras mulheres. Então, glória a Deus, pastora, né, pela tua vida, né? O Senhor falou muito, né? Eu fui anotando aqui umas coisas assim que o Senhor foi falando, né, comigo ali durante a palavra, e quanto ensinamento nessa noite nós recebemos do Senhor, né? E como eu sempre falo, que não fique só nos ensinamentos do Senhor, mas que a gente aprenda a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém, minhas irmãs? Pastora, muito obrigada. Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, né? Sempre pronta aí na obra, né, para servir ao corpo de Cristo, e eu glorifico ao Senhor pela tua vida. Assim como agradeço aqui pela vida de cada uma de vocês, mulheres que sempre estão aí, né, nas quintas-feiras, para ouvir a palavra, né, que tem dedicado esse tempo para estarmos juntas, que tanto nos fortalece, não é verdade, irmãs? Né? A gente fica aí esperando quando chega a quinta-feira para a gente se encontrar, mesmo que de forma online, né? Mas para a gente estar juntinhas aqui ouvindo a palavra do Senhor. Então, fica com esta palavra no teu coração. Semana que vem, nós vamos aí encerrar, então, esses 8 encontros, né? Com essa temática Mulheres Rendidas a Jesus, né? E breve já vem aí mais uma série de mensagens, né? Vamos estar aí orando, preparando algumas coisas com o Senhor e direcionando para que seja bênção e edificante para as nossas vidas. Amém, minhas irmãs? Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, né? Que a graça do Senhor esteja por você, em todos os lugares que você estiver. Amém? Nos conversamos ali no grupo e nos vemos na semana que vem, em nome de Jesus. A paz, minhas irmãs. Fiquem com Deus.